deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do teu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje à noite, que toda a nossa atenção, a todo o nosso pensamento possa estar voltado para a tua palavra. E que possamos sair daqui, e os irmãos que estão em casa, todos nós, edificados e fortalecidos por ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu creio que esta é uma das perguntas, ou a pergunta que mais tem sido feita nos dias de hoje. Nós estamos vivendo em um tempo de muitas tragédias, um tempo de epidemias, um tempo de violências, não é verdade? Um tempo de crises políticas, crises sociais. E a pergunta que se faz: onde está Deus em toda esta situação? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas tristes, tantas pessoas com seus problemas emocionais. Onde está Deus? Onde está Deus? Nesse tempo, Deus tem me dado a oportunidade de orar por muitas pessoas. Esses dias eu estava orando com uma senhora. Ela está com seu marido há 27 dias na UTI. Está com Covid. E ela tem clamado, igrejas têm clamado pelo seu esposo. E ela é crente, ela crê no Senhor. E ela mandou um áudio dizendo o seguinte para mim: Pastor, eu creio, só que às vezes é agoniante. Vejo tantas histórias e vejo que o milagre acontece para outras pessoas, e não acontece com a gente. Pastor, eu tenho visto tantas histórias, tantos milagres acontecendo, mas só que o milagre não acontece comigo. O milagre não chega para mim. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: cadê o Deus de milagres? Porque o milagre só acontece para os outros e não acontece para mim. Onde está Deus? Onde está Deus, amados irmãos, quando está longe das pessoas ou da pessoa que você ama? Onde está Deus, amados irmãos, quando o sol se põe e de repente começa uma escuridão sobre a sua vida? Onde está Deus quando a noite se torna desconfortável? Onde está Deus quando você deita na cama, a cama não é mais confortável, o travesseiro não é mais confortável, você não consegue dormir, você rola para um lado, rola para o outro, parece que você está deitado não numa cama, está deitado numa cama de espinhos. Onde está Deus nessa situação? Porque esta era a situação de Jacó. Jacó, amados irmãos, estava longe das pessoas que ele amava. Jacó está agora de noite. Ele vai chegar num lugar, ele vai colocar uma pedra
e vai fazer da pedra o seu travesseiro. É confortável dormir com uma pedra como o seu travesseiro? Absolutamente que não. Mas hoje à noite, por meio dessa experiência de Jacó, eu gostaria de responder esta pergunta aos irmãos. Onde está Deus quando as coisas ficam difíceis? Nós sabemos, como eu já disse, que Jacó aqui, ele está em trânsito, ele está em viagem, ele está indo a Harã, na casa do seu tio. Seu tio se chama Labão. E quando ele está viajando, irmão Antônio, a noite cai. E ele precisa de um lugar para dormir. E naquele tempo não existia hotel na beira das estradas. Não existia, irmã Dora, pousada na beira das estradas. Então ele chega a uma cidade chamada Luz, ele encosta num canto lá da cidade, ele pega algumas pedras e faz dessas pedras um travesseiro, Augusto. Tudo indica que ele está muito cansado, porque ele conseguiu dormir, mesmo tendo uma pedra como travesseiro. Ele deveria estar muito cansado. E quando ele dorme, a palavra de Deus diz que ele sonha. Nós vamos falar do sonho daqui a pouco. Mas o que Jacó sonha, ele sonha os planos de Deus. Alguém já disse que ele sonha os sonhos de Deus. Você tem sonhado? Qual foi o seu último sonho? Você lembra? Tem sonhado? Deve ser tão gostoso sonhar os planos de Deus. Sonhar aquilo que Deus tem para a sua vida. É maravilhoso. Hoje a Luciana amanheceu dizendo, olha, eu sonhei. Né? Aí nós fomos tomar café, ela disse, eu sonhei que você estava tomando vacina. Eu falei, isso é de Deus. Mas de repente ela disse, mas eu não consegui tomar, tinha acabado a vacina, só você tomou a vacina. Mas o fato é, amados irmãos, que no outro dia, Jacó acorda. E é interessante que ele não se esquece do sonho. Muitas vezes nós sonhamos e no outro dia nós não lembramos, né, irmã Lourdes? Ou talvez lembramos, irmã Silvia, só um pouco do sonho. Mas o fato é de que Jacó, ele lembra do sonho. E ele vai dizer algo no verso 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que será que Jacó fala isso? Porque ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que ele fala isso? Porque nós cremos de que nós servimos um Deus onipresente, sim ou não? Nós servimos um Deus que transcende o tempo e o espaço. O tempo não pode segurar Deus, Deus não está limitado ao tempo, e Deus também transcende ao espaço. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos saber que estes homens aqui, eles tinham uma crença. É interessante esta crença, e essa crença acontece até mesmo nos dias de hoje. Qual era a crença desse povo aqui, e muitos dos povos ali? Eles criam num Deus regional. Eles criam de que cada lugar tinha a sua divindade. Já pensou nisso? Tanto que há uma passagem muito interessante quando o rei da Síria luta com o rei Acabe de Israel, e o rei de Israel vence o rei da Síria. Mas aí Deus levanta um profeta e esse profeta vai falar para Acabe, olha Acabe, eles vão voltar. E o que eles disseram é o seguinte, eles disseram assim Acabe, de que o Deus de Israel é o Deus dos montes.
E agora nós vamos lutar com ele no vale, porque o nosso Deus é o Deus dos vales. Então note a cabeça, o pensamento deles. Para eles, havia Deus que tem o seu ponto geográfico. Um Deus de cada lugar, de cada região, de cada espaço. Então, cada circunscrição tinha o seu Deus. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece, amados irmãos. Nós vemos isso muitas vezes na busca de Deus. Até mesmo Israel na época bíblica, não sei, hoje na verdade não sabemos, mas tinha a prática de orar voltado para um lugar geográfico. Lembra de Daniel? Daniel orava voltado para onde? Jerusalém. Ou seja, o Deus que está em Jerusalém. Mas existe também aquelas pessoas que vão a determinada cidade em busca de uma experiência espiritual. Eu vou lá porque lá aquele Deus vai estar lá, eu vou falar com ele lá. Então, ainda hoje, nos meios religiosos, existe esse pensamento de Deus regional. Existem pessoas que creem que existe um demônio para cada região. Um demônio que manda aqui, um demônio que manda ali, um demônio que manda lá. Isso é um pensamento de deuses regionais. Houve um missionário que estava trabalhando com hindus, e um dia, eu já contei isso aqui para os irmãos, ele viu um hindu batendo com um pau em uma árvore. E ele perguntava à árvore: você está aí? Você está aí? O que ele estava procurando na árvore? Ele estava procurando o Deus dele numa árvore. Ou seja, ele crê de que Deus podia estar naquela árvore. Então, estas práticas têm a mesma raiz na crença de Deus que está em um determinado lugar. Jacó está longe de casa, não está? Ele conhece o Deus de seu pai, dos seus pais. E de repente esse Deus aparece para ele ali naquele lugar. Ele fica surpreso. Falei, nossa, esse Deus do meu pai é Deus aqui também. Olha só a ideia de Jacó. Ele é Deus aqui também. Eu pensei que ele era só lá na terra do meu pai, mas ele está aqui também. Aí ele vai dizer: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O que Jacó não sabia é que onde o homem estiver, ali está a presença de Deus, irmãos. Ali no deserto, Jacó tem um encontro com Deus. E ali no deserto, Jacó tem uma experiência com Deus. Onde Deus está? Aonde todo lugar que você estiver, você pode ter uma experiência com Deus. Eu vou para determinado lugar, vou embora. Lá você pode ter uma experiência com Deus, porque Deus vai estar lá. Eu vou embora de casa, vou para determinado lugar. Pode ir, Deus vai estar lá. E você também pode ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque Deus está lá. Amém? Então, qual foi o sonho de Jacó? Versículo 12 diz: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada que Jacó vê não é a escada de pintor. Temos um pintor aqui, o Augusto é pintor. Essa escada que Jacó vê é uma escadaria. São degraus, ele vê degraus. Devia ser um sonho lindo. E esse degraus estava ligando a terra e o céu. E o que ele vê por cima desse degraus no seu sonho? Ele vê anjos. Anjos subindo
e descendo por ele. Anjos, a palavra anjo significa mensageiros. Ele vê mensageiros subindo e descendo. Isso é uma certeza de que Deus está ali, ele não está só, Deus está presente ali. Esses anjos, eles descem vindo da parte de Deus para o homem. Mas eles não só descem, eles sobem, levando o homem até Deus. Quando eles descem, ele vem da parte de Deus para o homem. Quando ele sobe, ele está indo do homem para Deus. Quando Deus mostra essa visão para Jacó, ele está propondo algo para Jacó. Ele está propondo comunhão com Jacó. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero caminhar contigo. Onde Deus está? Deus está em todo lugar. E todo lugar que você for, Deus quer ter comunhão contigo. Louvado seja Deus. Onde está Deus? Deus está no deserto, na solidão, na depressão, no abandono, na encruzilhada. Quando você não sabe para onde vai, Deus está ali. Onde está Deus? Deus está com o solitário. Deus está com o oprimido. Deus está com o machucado. Deus está com aquele que não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele tem dúvida, ele tem medo do amanhã, mas ele esquece de que Deus está com ele. Ele não sabe o amanhã, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Onde Deus está? Deus está em todo lugar. E Ele está principalmente aonde tem uma alma carente, aonde tem uma pessoa necessitada. Deus está presente, disposto a manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Onde está Deus? Objetivamente, na experiência de Jacó, nós aprendemos o quê? Que Deus está em todo lugar. Louvado seja Deus. Ele está em todo lugar. Ele está aqui, sim ou não? Ele está com você em casa, está com os irmãos em casa. Ele vai estar com você quando você acordar de manhã para ir para o trabalho. Ele vai estar com o irmão Michel dirigindo o caminhão, porque Ele está em todo lugar. Se Deus está conosco, para que uma situação chegue até nós, primeiro ela tem que passar por quem? Por Deus. Então não se desespere. Não pense que você está sozinho. Se uma situação chegou até você, se você está vivendo alguma circunstância hoje, e Deus está com você, significa para que essa situação chegasse a você. É porque Deus permitiu que chegasse. E se chegou, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito dele sempre é espetacular, é extraordinário. Ele tem um propósito, porque chegou. Abra sua Bíblia em Jeremias 23. Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24. Jeremias 23, verso 23 e verso 24. Quantos acharam? Amém? Olha que texto maravilhoso. Quando eu li esse texto, eu já grifei esse texto. E você deve grifar esse texto. Jeremias 23, verso 23 e 24 nos diz assim: porventura, Deus falando, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém? Ele enche o céu e a terra. Não existe um lugar que você não vá, de que Deus não esteja presente. Deus está em todo lugar. E ultimamente, amados irmãos, eu quero levar vocês para um outro texto, para encerrarmos. Aonde Deus está? Deus está em todo lugar.
Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 43 e 46. João capítulo 1, verso 43 e 46. 46. Esta passagem, antes de ler, ela traz para nós 3 personagens. O primeiro personagem é Jesus. Amém? O segundo personagem é Felipe. E o terceiro personagem é o segundo homem mais bonito da Bíblia. O primeiro é Jesus. E o segundo é Natanael. Amém? O homem mais bonito da Bíblia não foi Saul e nem Absalão. O mais bonito da Bíblia foi Natanael. Olha só, verso 43, queridos, o que diz. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vamos parar aqui. Felipe encontra Jesus, ou Jesus encontra Felipe. Felipe fica tão empolgado porque encontrou Jesus. E ele vai fazer aquilo que todo crente deve fazer. O dia que ele encontrou Jesus, Felipe vai levar Jesus até Natanael. Ele vai dar o testemunho da sua vida. Isso que todo crente deve fazer. Devemos fazer que nem Felipe, dar testemunho da nossa experiência com Jesus a outros e a outros. Verso 45, veja o que aconteceu. Felipe achou quem? Natanael, olha só. E disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Natanael disse, o quê? Pode vir alguma coisa boa daquele povinho? Natanael tem aqui uma acepção de pessoas aqui. Aquele lugarzinho de Nazaré, não é possível. Aí Felipe vai dizer para ele, vem e vê. Esse é o testemunho do cristão. Quando você for falar de Cristo, não entra em combate ou discussão. Só diga para a pessoa, Vitor, vem e vê. Você precisa provar, você precisa ver. É o que Felipe diz para Natanael. Natanael vai para Jesus. Mas antes de Natanael chegar até Jesus, o próprio Jesus se antecipa. Jesus vai falar com Natanael. E Natanael vai além do seu irmão. Ele vai ser melhor do que Felipe no seu testemunho. Verso 49, veja o que Natanael vai fazer. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, significa meu mestre. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Verso 50, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Mas veja o que Jesus vai dizer para ele agora. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Presta atenção nisso. Quando Jesus diz verdade, significa que aquilo que ele vai falar é muito sério. Aquilo que ele vai falar é algo profundo. Ele diz, Natanael, em verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que ele está falando? Natanael, você lembra da experiência de Jacó lá? Quando Jacó estava deitado, ele viu anjos subindo e descendo por cima de uma escada. Eu, porém, vos digo. Sabe o que era aquela visão de Jacó? Era um símbolo de Cristo. Aquela escada era símbolo de Cristo. Aquele sonho de Jacó era um sonho cristológico.
cristológico. Naquele lugar, Jacó disse: Deus está neste lugar. E agora, no Novo Testamento, Deus não está em um lugar. Deus está onde? Em uma pessoa. Qual é a pessoa que Deus está? Jesus Cristo. Amém? Agora, meus amados irmãos, Deus não está em Jerusalém, Deus não está em Betel, Deus não está no deserto, Deus está em Jesus. Aquela escadaria aonde os anjos subiam e desciam era um símbolo de Jesus. Aquela escadaria era o ponto de contato entre os céus e a terra, e agora o ponto de contato entre o céu e a terra, quem é? Jesus. Se você quer ir para o céu, o único meio de você ir para o céu é por meio dessa escada, por meio dessa cruz, e o nome dele é Jesus. Deus não está no lugar, Deus está numa pessoa, está em Jesus. Pastor, eu quero conhecer Deus. Você vai conhecer Deus em quem? Em Jesus. Para o homem chegar até Deus, o homem precisa ir até Jesus. Jesus e Jesus. Sabe o que Paulo vai dizer, irmã Dora? De que Jesus é a imagem de Deus. O que significa isso? A imagem é um espelho. A palavra imagem aqui significa espelho. Quando eu olho no espelho, eu me vejo. Eu queria muito, quando eu olhasse no espelho hoje, eu me visse com uns 18 anos. Mas quando eu olho no espelho, sabe o que eu vejo? Eu vejo as minhas rugas. Eu vejo os meus cabelos que caíram. Eu vejo, amados irmãos, um Natanael envelhecido. Por quê? Porque no espelho você olha, você vê a si mesmo. Quando Deus olha para o espelho, ele vê Jesus. E quando Jesus olha para o espelho, vê quem? Vê Deus. Porque Jesus é a imagem de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então Jesus, Cristo veio habitar com os homens. Em Jesus Cristo, Deus chegou aos homens. Você quer encontrar Deus? Você precisa ir a Jesus. Você quer experimentar o profundo amor de Deus? Você experimenta esse profundo amor de Deus em Jesus. Pastor, eu quero conhecer mais de Deus. Você precisa ler os ensinos de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou é quem Deus é. É quem Deus é. Onde está Deus? Deus está em todo lugar. Onde está Deus? Deus está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Deus ausentou-se deste mundo. Deus deixou esse mundo entregue, amados irmãos, à sua própria sorte. Deus deixou esse mundo no vazio. Deus deixou esse mundo carente, em meio à tragédia, em meio à epidemia, em meio à violência, em meio às crises. Deus deixou isso? Deus deixou o mundo à sorte? Absolutamente. Deus está em todo lugar e Ele veio aqui, na pessoa bendita de Jesus. E agora, por meio de Jesus, Ele chega até o coração do homem. Este é o legado de Jesus. Ele veio para que o homem pudesse ter Deus no coração. E se hoje à noite você que me ouve ainda não tem Deus no seu coração, você precisa receber Jesus como Salvador. Você precisa decidir ao lado de Jesus. Você quer estar perto de Deus? Esteja perto de Jesus. Você quer agradar a Deus? Agrade Jesus. Viva para Jesus. Ame a Jesus. Dedique a sua vida a Jesus. Dedique a sua mocidade, irmã Dora. Dedique a sua força a Jesus. Que desta forma você vai estar agradando a Deus. Deus quer fazer parte da sua vida, querido. Deus quer morar na sua vida. E Ele mora nas nossas vidas quando nós recebemos Jesus. E aí o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. Deus quer fazer parte das nossas vidas.
Deus quer viver e partilhar, quer que nós venhamos partilhar as nossas vidas com Ele. Que Deus nos abençoe. Que você possa sair daqui hoje à noite decidido a conhecer mais a Deus por meio de Jesus. Que você possa sair daqui hoje à noite decidido a não somente dizer eu creio em Deus. Em crer em Deus, todo mundo crê. A Bíblia diz que até Satanás crê e estremece. Mas para que você venha ter uma vida com Deus, primeiramente você precisa ir até Jesus. Entregar a sua vida a Jesus e você vai ver a sua vida transformada. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és um Deus onipresente. Não existe um lugar que eu venha me esconder, que o Senhor não esteja ali presente. Eu posso esconder muitas coisas dos meus irmãos, da minha esposa, da minha filha, mas eu não posso esconder nada do Senhor. O Senhor está em todo lugar. Ó Deus, nos ajuda a viver uma vida reta diante do Senhor, porque não tem como esconder do Senhor. Pai, nos ajuda a olhar para Jesus hoje e amar a Jesus e dedicar as nossas vidas a Jesus. E assim estaremos agradando ao Senhor. Se alguém hoje que ouviu esta mensagem, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, começa hoje um trabalhar neste coração. E que o teu Espírito possa convencer esta vida hoje à noite a entregar a sua vida a Jesus. E a partir de hoje, começar um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Não ter Deus apenas na ponta da língua, da boca para fora, mas a partir de hoje ter Deus dentro do seu coração. Faça a tua obra nesta vida a partir de hoje, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos em cima do horário.